I told you, I am not a Bible scholar. I am not a prideful person about this. Brandon Biggs, profeta norte-americano e pastor pentecostal, profetizou 2 profecias. E acredite você ou não, elas aconteceram. E agora? Nós estamos diante de um verdadeiro profeta? Ou estamos diante de um falso profeta? O que você acha? A grande verdade é que milhares de cristãos estão sendo influenciados por Brandon Biggs. Milhares de cristãos agora estão depositando a sua esperança sobre o futuro nas previsões, nas profecias desse suposto profeta. Ele é um profeta verdadeiro? Ele é um falso profeta? Você já respondeu isso para você mesmo, amigo? Nós estamos diante de uma situação que, se ele é um falso profeta, um verdadeiro profeta, não importa. Requer de nós uma análise bíblica, porque o que ele falou aconteceu. All throughout, and I saw Trump rising up, and then I saw an attempt on his life. This bullet flew by his ear, and it came so close to his head that it busted his eardrum. And I saw he fell to his knees during this time frame, and he started worshiping the Lord. He got radically born again during this time frame. I'm talking. People say he's saved now, but he becomes really on fire for Jesus, for what I saw coming. But old, that chart's a couple of months old, and if you want to really see something that's said, take a look at what happened. Em 2023, Brandon Biggs posta uma de suas profecias sobre a saída de Joe Biden à candidatura da presidência e a entrada de Kamala Harris. I saw these things. I told you I saw Joe Biden being removed because of mental stuff. I saw Kamala Harris running things a little bit for a certain time. Something about this. And about Joe Biden not being able to finish his term because of his mental stuff, what he's overcoming. And I saw, I believe it was with Elizabeth Warren, or it could have been Hillary. I know it was a white woman, and she had shorter hair. And so I don't know what that was. I don't know if she was coming into being in vice president, and Kamala Harris was being the president at Kamala Harris. I believe is how you say her name, coming into being president, and that was happening for the whole, until the end of 2024 or not. It's just something that you all should be watching, and I'm just trying to warn you. Now, if you don't want to watch, you throw rocks at me, fine, whatever, but I'm just trying to warn you. So Breaking News, CNN. Notícia de última hora: o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, publicou um comunicado em suas redes sociais anunciando que vai abandonar a corrida pela Casa Branca. Mas é importante saber que a vice-presidente, até esse momento, tem apoiado o presidente. Legisladores democratas conseguiram ter um consenso de que a vice-presidente deve ser a indicada se o presidente saísse da corrida presidencial, o que acaba de acontecer. Eu queria dificultar um pouquinho para vocês. Olha o que a Bíblia diz. Se vocês pensarem, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Saibam que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem acontecer o que ele profetizou, esta é uma palavra que o Senhor não falou. Tal profeta falou isso com presunção. Não tenham medo dele. Deuteronômio 18, 21 ao 22. Você percebe? Se o indivíduo falar e não acontecer, logo ele não é um profeta. Fique tranquilo. Agora, o contrário também é verdade. Se ele falou e aconteceu pela Bíblia, a regra é clara.
ele é um profeta. O que você faz agora? Você é um cristão seguidor da Bíblia. A Bíblia mostra que um dos pré-requisitos para a pessoa ser um profeta é o que ela falar em nome de Deus sobre o futuro, tal coisa acontecer. Agora, aconteceu. E você quanto a isso? A gente precisa pensar um pouco, amigo. Sim, é um pré-requisito acontecer a predição, a profecia, para que essa pessoa seja ali intitulada como um profeta. Mas não é somente esse pré-requisito que a Bíblia apresenta, existem outros. E eu queria apresentar para você. Primeiro, nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa isso não procede de Deus. 1 João, capítulo 4, versículo 2 e 3. Cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Mateus 7, 15 e 16. Saibam que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem acontecer o que ele profetizou, esta é uma palavra que o Senhor não falou. Deuteronômio 18, versículo 22. A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Isaías 8, versículo 20. A grande pergunta que fica é: Brandon Biggs cumpre os pré-requisitos todos para ser um profeta? Vamos analisar. Será que ele professa que Jesus Cristo veio em carne? Eu acho que ele não tem problemas com isso. Não vi nenhuma evidência contrária a isso. Será que ele apresenta os frutos do Espírito Santo? Eu não vivo com ele, mas vamos dizer que sim, que ele tem os frutos do Espírito Santo na vida dele. As profecias dele se cumprem? Aparentemente, duas, sim. Agora, ele vive em conformidade com a lei e o testemunho? Eu queria mostrar para vocês algo que me fornece uma evidência fortíssima de que, biblicamente, eu acho que nesse último requisito ele não se encaixa. Olha comigo. It's what I saw when I went to tribulation with Jesus. I told you, I am not a Bible scholar. I am not a prideful person about this. The book of Revelations is very difficult for me. You know, you're reading it and there's so many symbolisms. And you know what? I'll be real with you. I feel like the people who say they really understand it don't understand it, because I see new revelations from it. They'll read it and they have a new word from the Lord about it. And I'm like, okay, well, this is new, and they're preaching something totally different. And so, you know what? Whatever. But, you know, I pray for God to give us all discernment, and the Ephesians 1:18, that the eyes of our understanding would be enlightened, and we're going to understand it. I believe the closer we get to the end, you know, God's going to open this up to us, and we're going to have a clear understanding of the book of Revelation. Okay? So, but this is what the Lord showed me. Okay? I went to tribulation with him. And so this happened on July the 6th of 2014. And I can tell you this, y'all, I don't know if I was in my body or out of my body. All I know is this encounter changed my life forever. Incrível, né? Mas a Bíblia diz, a lei e ao testemunho, se eles não falarem assim, não há luz neles. Então, quando o profeta falasse, ele tinha que estar baseado nas Escrituras. Ele tinha que estar baseado na Bíblia. Você entende? E Brandon Biggs comenta aí no vídeo dizendo: olha, eu não sou um estudante da Bíblia e eu não tenho orgulho disso. Ele assume que não é um estudante da Bíblia, mas para e pensa, ele começa a receber as visões dele lá em 2014. São vários anos até 2024. Será que todo esse tempo não foi suficiente para que o Espírito Santo pudesse amadurecer nele um gosto por ler a Bíblia? Será que não seria tempo suficiente para que o Espírito Santo iluminasse a compreensão dele sobre a Bíblia inteira, as profecias do Apocalipse? Mas você vê no vídeo que ele fala que ele não compreende as profecias do Apocalipse, e ele acha que quem diz que compreende, não compreende. Agora, é muito estranho, porque de certa maneira ele descredibiliza quem valoriza a compreensão do livro do Apocalipse,
e ao passo que ele vai validando, credibilizando as visões que ele teve. Então ele coloca as visões dele acima da importância da compreensão bíblica, sobretudo das profecias do Apocalipse. Ele vai falar, olha, eu estive com Jesus na tribulação, e ele fala isso logo depois de ele falar assim, olha, as pessoas pensam que compreendem o Apocalipse, mas elas não compreendem, mas Deus vai revelar isso nos últimos dias, mas eu estive com Jesus Cristo na tribulação. Ele enaltece ele mesmo, ele enaltece as profecias dele, você compreende? Mas eu queria ler um texto para você que mostra que o papel do profeta é direcionar as pessoas para a compreensão bíblica, para a palavra de Deus, porque lá ele está exigindo o comportamento correto diante da sua palavra, diante dos acontecimentos do futuro. É bem simples. Então, leia esse texto comigo. Mas o Senhor lhes enviou profetas para os reconduzir a si, mas eles não quiseram ouvir. 2 Crônicas 24, versículo 19. É fácil de entender. O objetivo de um profeta é reconduzir as pessoas de volta para Deus. E a Bíblia traz a revelação sobre quem Deus é. Você consegue imaginar um profeta do Antigo ou do Novo Testamento que se apresentasse diante do povo, mas que enaltecesse mais a sua pessoa, as suas visões, e isso não teria relação nenhuma com a palavra de Deus? Um profeta que deixasse claro para as pessoas que ele mesmo não gosta de ler a Bíblia, não tem facilidade para ler a Bíblia, não é um estudante da Bíblia. As pessoas iam se sentir diante de alguém que pode direcionar elas para um comportamento de uma intimidade com Deus, se a pessoa não tem uma intimidade com Deus através das Escrituras. Meu amigo, o objetivo de um profeta é reconduzir as pessoas de volta para a Bíblia. Elas se afastam de Deus, deixando a leitura da Bíblia de lado ou a escuta sobre a Bíblia de lado. E aí elas começam a pecar, quebrar a aliança que Deus fez com elas. E aí Deus envia o profeta, porque o profeta agora mostra que está aqui, ó, a aliança que Deus fez com vocês. Voltem-se para o Senhor e vivam. Voltem para um relacionamento com Ele através das Escrituras. Enfim, se esse profeta não lê a Bíblia e ele assume que ele não entende a Bíblia e as profecias do Apocalipse para os últimos dias, amigo, isso só pode dizer que ele não é um profeta verdadeiro. Ele não é um profeta verdadeiro, mas Daniel, ele falou e aconteceu duas situações evidentes, sobretudo essa do Donald Trump. Caramba, Deus do céu, o que a gente vai dizer diante de uma situação dela? Aconteceu. Mas amigos, Jesus falou que nos últimos dias surgiriam falsos profetas e eles fariam milagres. Eles profetizariam, o futuro teria uma coincidência assim com o que eles falariam. Você compreende? E Jesus falou sobre o poder deles, mas disse: tenham cuidado com os falsos profetas. Eles fariam sim milagres, profetizariam. Então, amigos, de um lado a gente entende que ele falou algo que aconteceu, mas de outro lado nós temos alguém que não lê a Bíblia e ele não tem compreensão do livro do Apocalipse. E aí eu lanço para você pensar: se Jesus disse que o Espírito Santo guiaria as pessoas em toda a verdade, como ele pode ser um profeta cheio do Espírito Santo se desde 2014 até 2024 ele mesmo não foi guiado na simples leitura da Bíblia? Ainda que faça fogo cair do céu, amigo, como diz em Apocalipse 13, eu não acredito que ele é um profeta, e falo com todo respeito, mas Deus seja louvado pela Bíblia que nos dá essa clareza. E eu não sou profeta, mas eu digo a você: volte o seu olhar para as profecias do Apocalipse. Ali Deus vai revelar o futuro da sua vida, de seu povo, para cada um de nós. Jesus disse: bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras desta profecia, pois o tempo está próximo. Então, como pode ele se dizer profeta e colocar as suas profecias de um lado e de outro lado ele minimizar o valor das Escrituras, demonstrando uma falta de gosto por estudar?
minimizar a compreensão, a possibilidade de compreender o Apocalipse. Não, amigo, está errado. O Apocalipse está aberto para nós, é uma revelação dos últimos dias para você, para que você não ficasse às escuras, sem norte no final dos tempos. Mas olha, de um lado você tem os acontecimentos das profecias que ele fez, mas de outro lado você tem um indivíduo que tropeça exatamente nesse quesito: a lei e ao testemunho, se não falarem dessa maneira, neles não há luz. Ainda que acerte certas previsões, nele não há luz, porque o inimigo pode, em certa medida, sim, amigo, lançar as suas previsões sobre o futuro, porque ele conhece as leis de causa e efeito. Então, em certa medida, ele pode sim entender sobre coisas que podem acontecer no futuro e patrocinar os seus falsos profetas. E amigo, você não está na ignorância. Jesus falou que você e eu deveríamos tomar cuidado nos últimos dias, porque viriam sim falsos profetas. Em Mateus capítulo 24, ele mostra que esses profetas fariam sim milagres, e no capítulo 7 mostra que falsos profetas expeleriam demônios, fariam curas e também fariam previsões, profecias sobre o futuro. Sabe, amigo, ele pode sim acertar as suas previsões do futuro, mas eu prefiro ficar com a Bíblia. Eu prefiro ficar com o alerta de Jesus Cristo que viriam nos últimos dias falsos profetas fazendo sim as suas profecias sobre o futuro, os seus milagres, surpreendendo milhares de pessoas com sinais miraculosos. Nós estamos diante, amigo, de grandes acontecimentos, você consegue perceber? E a minha pergunta para você é a pergunta mais simples que eu posso fazer. Milhares de pessoas estão se deixando levar por esse falso profeta, porque coisas estão acontecendo segundo o que ele fala. Mas e você? Você vai ficar com a Bíblia? Você vai estudá-la? Você vai discernir o sinal dos tempos através dela? Ou através das visões de alguém que nem gosta de ler a Bíblia? Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo.